perfil introspectivo. Gente, o perfil introspectivo, por sua vez, também pode gerar uma certa insegurança no psicólogo. Por quê? Porque às vezes o perfil introspectivo, ele chega lá, às vezes ele é muito tímido, muito introspectivo, e chega na consulta e não fala. E aí? E você, psicólogo, o que faz a esse respeito? Como que faz essa situação, né? Bom, a ideia, gente, dentro desse processo, é que você conheça muito a fundo seu paciente. É muito importante você entender todos os processos dele, fazer uma anamnese bem feita, para você conseguir, de certa forma, utilizar até as habilidades dele para conseguir conversar com ele, porque realmente, quando você pega uma pessoa muito introspectiva, às vezes pode ser um pouco desafiador você fazer um atendimento clínico. Então, o ideal para não se sentir inseguro é, de certa forma, você entender como que ele funciona, coisas que ele gosta, o que normalmente ele costuma, ele está motivado a falar, e a partir daí você pegar esse gatilho. Então, você sempre pegar algumas situações que estão mais relacionadas no dia a dia para conseguir com que ele fale, ou então utilizar a analogia de coisas que ele gosta, né? Vamos supor, um exemplo, nunca tive paciente relacionado a isso, mas uma pessoa bem introspectiva que gosta de quadrinhos. Você fazer a situação, sei lá, algum trabalho de analogia com os quadrinhos vai fazer com que ele fale um pouco mais. Você, de repente, sabe que ele toca algum tipo de instrumento, gosta de uma determinada banda. Você falar sobre aquilo vai fazer com que ele fale um pouco mais. Então, utilizar coisas que ele gosta para que ele consiga se soltar dentro do processo vai facilitar o seu processo na hora de falar com esse paciente. Então, utilizar os recursos que ele tem para que você consiga lidar com essa situação de introspecção. Então, é muito importante. Para isso, gente, anamnese bem feita. Então, lá no comecinho, se você conseguiu perguntar todas as coisas que você precisava dentro desse processo, a anamnese vai te ajudar muito para que você consiga lidar com essa situação. Perfil que também pode te causar insegurança é o resistente. Aquele que você pede para fazer uma coisa e não faz. Aquele que você pede para, de repente, seguir um determinado micropasso e ele não faz. Aquele que você acredita que ele possa evoluir de uma determinada forma X, mas ele não acredita. Acredita que ele pode, de repente, ir pelo caminho Y, mas ele não acredita. Então, ele tem muita resistência no processo, no tratamento em si, e você não consegue fazer com que ele vá. Como que lida com essa pessoa, gente? Como que a gente consegue lidar aí com esse tipo de paciente? Gente, já disse, não tá errado nem certo ele ser assim. Ele é assim, né? E a gente precisa, enquanto psicólogo, se adaptar a ele, não ele a se adaptar a gente. Como que a gente faz dentro desse processo? Eu acho que tem que jogar muito limpo mesmo. Se você sente que tá sendo resistente, você tem que falar que tá sendo resistente. Se você sente que não fez porque não quis, você tem que, de certa forma, deixar muito claro para ele que se ele não fizer o processo, o trabalho não evolui. E aí você precisa, de certa forma, falar muito claramente o que é que você precisa para ter os resultados positivos. Se ele está dentro do processo psicoterapêutico, muito provavelmente é porque ele quer obter resultados positivos na vida dele. E se você não consegue se posicionar dentro desse processo para que ele consiga esses resultados positivos, aí ele não vai conseguir mesmo, tá? Porque às vezes essa resistência, ela não é uma resistência que ele quer ser resistente. Muitas vezes ele nem percebe que está sendo resistente. Muitas vezes é um sintoma, é uma situação que está relacionada a mais um sintoma do que ele querendo confrontar uma determinada situação. Então, o que você tem que fazer? Lidar com esses sintomas de uma maneira muito efetiva, no sentido de realmente falar para ele, talvez,
né? Ou então, de certa forma, mostrar para ele que se não fizer Y, não vai chegar a X, ou se não fizer X, não vai chegar a Y. Então, ser clara também dentro do processo, e a terapia cognitivo-comportamental, ela nos dá essa amostra, né? Essa oportunidade de ser claro. Ser muito claro, quando você faz ali a definição de metas e de repente você não tá conseguindo quebrar nenhuma barreira daquelas metas porque a pessoa é resistente, o ideal é que você de fato converse. Olha, fulano, nossa meta terapêutica, nós estabelecemos essa meta X, Y, Z. E de certa forma, a gente já tentou alguns micropassos, mas você não conseguiu fazer. O que a gente pode fazer para que isso evolua? Porque senão a gente vai conseguir continuar no mesmo lugar, tá? Em geral, quando você dá esse chacoalhão, as coisas começam a evoluir. Então, eu acho que é muito bacana, sim. Às vezes a pessoa é resistente, mas ela não percebe que é resistente. Às vezes tem alguma barreira, se você questionar ele, às vezes tem alguma barreira que talvez você não tenha percebido e nesse momento ele te traga. Então, questionar, eu acho que é uma estratégia bem interessante para os pacientes mais resistentes, tá bom? O perfil mandão, quem é esse perfil mandão? Tem sim, gente, pessoas com perfil mais mandão e às vezes ele vai ser mandão na psicoterapia. Então já aconteceu diversos casos onde o paciente chega e fala assim, eu quero fazer isso, isso e isso. E veja bem, não tô falando aqui, porque às vezes a pessoa realmente, a gente faz todo um processo, a gente prepara um atendimento psicoterapêutico, a gente prepara uma ferramenta para utilizar com o paciente, aí quando ele chega lá, aí você tem que recalcular a rota, mudar, fazer tudo diferente, porque ele tá com uma decisão para tomar e você precisa aplicar a ganhos e perdas. Não sabe o que é ganhos e perdas? Procura aí no canal que eu coloquei uma ferramenta ótima para tomar decisão. Então passa lá e procura que eu tô mostrando para vocês o que é o ganhos e perdas, tá? Mas aí você precisa ajudá-lo a tomar uma decisão e você vai aplicar ganhos e perdas. Tá tudo bem? Tá? Então, esse recálculo de rota, porque o paciente está com uma demanda de fato para você trabalhar, é uma coisa. Mas tem aquele que quer direcionar a sua sessão. E isso também é produto de um sintoma normalmente. Se ele é mandão, se ele quer o tempo todo te dizer o que tem que ser feito dentro do processo, cabe também, primeiro, você entender se isso é um sintoma e depois também tratar de se posicionar. Por isso que é importante, né, um trabalho de segurança mesmo, porque você precisa de fato se posicionar dentro desse processo, porque senão, se ele conduzir o processo e você não conduzir, você vai ter resultados positivos? Provável que não, né? Então, é importante que você olhe para isso, tá? O último perfil que eu acho que é muito, muito interessante, que a gente precisa parar e observar, é o perfil parecido com você. Sim, gente! Muitas vezes a gente tem aí alguns perfis de paciente que são mais parecidos com a gente. E que, de certa forma, isso causa uma certa insegurança, porque eles funcionam como espelho, sabe? De repente a gente olha e a gente não vê a imagem do paciente, mas muito mais a nossa imagem refletida na situação do paciente. E aí, né? O que a gente faz dentro desse processo? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, acho que é por isso que é importante fazer um trabalho de psicoterapia e pra gente entender, porque muitas vezes, quando não se enquadram nesses outros perfis, provavelmente é reflexo daquilo que a gente é. E por isso a gente tem uma certa dificuldade. Então, quando for assim, quando você entender que de repente, de fato, esse paciente é muito reflexo daquela situação que você já viveu, de uma situação que você não está preparada para lidar, de situações voltadas para a sua personalidade que realmente mexem muito com você, qual que é o melhor caminho dentro desse processo? O que vocês acham, gente? A gente sabe que o melhor caminho dentro desse processo é o quê? Encaminhar. Sim, gente, não adianta a gente ficar com uma pessoa que de repente a gente não consegue tratar porque lida com situações muito íntimas nossas. Então,
Quando isso acontece, a gente, para que se faça um trabalho mais assertivo, o ideal é encaminhar para um outro profissional. Se a gente faz isso com bastante segurança, a gente sabe que o paciente vai ter um resultado mais positivo muitas vezes, e nós também vamos ter o nosso resultado positivo, porque se tá lidando com alguma situação que a gente não consegue lidar, o que vai acontecer? A gente vai travar. Então é muito importante a gente ter muita responsabilidade, muita consciência, muita ética, né? Tem que ter ética dentro desse processo para conseguir lidar com o paciente, para conseguir entender que muitas demandas a gente não consegue tratar e tá tudo bem. Quando eu digo que de repente o perfil do paciente pode ter o perfil XYZ e não tá errado ele ter aquele perfil XYZ, a gente pode conseguir lidar com demanda XYZ, mas não consegue lidar com a demanda B e tá tudo bem. Então, assim, mas a gente precisa, e para isso também requer muito autoconhecimento, entender que algumas demandas a gente não vai conseguir. E não é porque a gente é ruim, não é porque a gente é incompetente, mas porque nós somos seres humanos. E sendo seres humanos, na qualidade de seres humanos, a gente pode não conseguir lidar com algumas situações, porque mexe em situações íntimas nossas. E mais uma vez, tá tudo bem. Então, lembrando, eu acho que é muito importante a gente entender que algumas coisas a gente consegue e outras a gente não consegue.